Boa noite e bem-vindos ao On the Record, o programa de entrevistas aprofundadas da I24 News. Enquanto Israel se encaminha para uma eleição de grande importância, decidimos que era uma boa oportunidade para fazer uma análise mais ampla da posição global de Israel após quase 3 anos de uma guerra em múltiplas frentes em andamento. Uma pesquisa recente do Pew, realizada em 36 países, mostrou uma queda significativa na posição internacional de Israel, com 67% dos adultos tendo uma visão negativa de Israel, incluindo em todos os países do G7. E quanto mais jovem a pessoa, pior fica essa percepção. Embora Israel não tenha ilusões de ganhar nenhum concurso de popularidade, exceto, talvez, o Eurovision, essa tendência é extremamente alarmante. E embora haja muitas explicações para isso, que vão desde o antissemitismo clássico até a ignorância alimentada por veículos de mídia global desinformados e mal orientados, está claro que Israel não conseguiu fazer sua parte ao tentar parar ou até mesmo desacelerar essa onda anti-Israel. Então, como foi que isso aconteceu? Logo após a pior tragédia da história de Israel, com as atrocidades mais horríveis imagináveis cometidas contra seu povo, no dia 7 de outubro, com tudo transmitido ao vivo para o mundo inteiro ver, Israel se encontrou em um dos seus períodos mais isolados no cenário global. E o que Israel precisa fazer de diferente para reverter essa tendência? Bem, para analisar tudo isso, é um prazer receber no programa de hoje à noite Sharon Haskell. Nascida no Canadá, Sharon Haskell é ex-vice-ministra das Relações Exteriores de Israel, cargo que ocupou de 2024 até o mês passado, quando renunciou. Ela é membro do parlamento israelense, o Knesset, pelo partido Nova Esperança. E no dia seguinte à sua renúncia, anunciou que estava formando um novo partido chamado Israel First. Sharon Haskell, muito obrigado por se juntar a mim esta noite. É um grande prazer, obrigada pelo convite. Sim, obrigado. Eu sei que está muito corrido agora, antes das eleições, mas obrigado por tirar um tempo. Olha, como eu descrevi na minha introdução, este é um dos momentos mais desafiadores diplomaticamente para Israel em sua história, ou pelo menos nos tempos recentes. Você sabe, na memória recente. Vamos falar claramente. Israel é um dos países mais desprezados do mundo. Como chegamos a esse ponto? E existe algo que poderíamos ter feito diferente ao longo do caminho para mudar esse resultado? Então, a questão é que eu não diria dessa forma. E eu acho que, obviamente, você sabe o quão grande é a campanha de propaganda contra Israel. Não é só um problema para Israel, mas é um problema para o mundo. Quero dizer, nunca estivemos em uma situação assim, onde, você sabe, estudantes universitários em Nova York estão questionando e até simpatizando com aqueles que cometeram as atrocidades de 11 de setembro. Queimam bandeiras americanas nas ruas ou bandeiras britânicas em Londres, na Universidade de Oxford. Você sabe, os emiratenses retiraram seu financiamento e bolsas de estudo para seus estudantes porque disseram que, se eles forem para Oxford, acabam se radicalizando na Inglaterra. Então, este é o momento em que o islamismo radical está tomando conta do mundo. E Israel é um sintoma nessa guerra religiosa radical global que estamos enfrentando agora. Esse não é apenas um problema de Israel. Isso não é um fracasso de Israel, porque não podemos lutar em Berlim, Nova York, Washington, Londres, Paris, com um sistema falho, onde esses governos permitiram que essa propaganda não apenas se instalasse, mas criasse raízes em sua sociedade. De modo que seus filhos estão crescendo com ódio ao próprio país, sabe? Desprezando sua própria bandeira e suas tradições. E então, quando você entende o que está acontecendo agora no mundo e entende que estamos em uma terceira guerra mundial e que essas são as forças dos islamistas radicais contra as forças da democracia e da liberdade. Então podemos sentar e começar a analisar qual é o papel de Israel nisso tudo. E eu tenho que dizer que nós fizemos muito mais do que qualquer outro país poderia ter feito. E eu vou além, que agora existe uma colaboração específica
com muitas pessoas que despertaram para essa realidade, uma realidade perigosa para elas mesmas. E agora estão unindo forças para combater o islamismo radical em seu próprio país. E esse é o problema. Não é o ódio contra Israel, nem mesmo é o ódio contra o Reino Unido ou os Estados Unidos como país. Mas esta é uma guerra por liberdade. O ódio a esses valores democráticos, esses valores de liberdade, de direitos das mulheres, de liberdade de expressão e de liberdade de imprensa. Ou qualquer uma dessas coisas pelas quais lutamos por gerações, que nossos avós e pais lutaram tanto para conquistar. Sim, olha, eu concordo totalmente que Israel faz parte dessa tendência global que estamos vendo acontecer diante sintoma dos nossos disso. olhos. Um sintoma dessa tendência. Mas olha, deixa eu começar dizendo que existe um claro viés anti-Israel na ONU, na mídia internacional, assim como em círculos políticos influentes, seja a esquerda ou a direita. E Israel é cobrado por um padrão sem precedentes. Você, como ex-vice-ministro das Relações Exteriores, sabe disso claramente. Você não precisa me convencer disso aqui. No entanto, o que eu vou dizer é que, como jornalista israelense cobrindo Israel para um público em grande parte internacional, Israel, na maioria das vezes, chega atrasado ao debate, falta evidências e não consegue transmitir suas mensagens de forma convincente. Sim, eu disse falta de evidências. Isso não significa que tem evidências, mas muitas vezes só emite sua primeira reação 5, 6, 10 horas depois do fato, quando o debate já foi completamente dominado. Então, se eu isso é só mais. quiser completar, se a verdade e os fatos estão do lado de Israel, o que acredito ser o caso, o que Israel precisa fazer para mudar essa tendência que está enfrentando? Olha, qualquer especialista em propaganda vai te dizer que é muito mais fácil espalhar mentiras do que espalhar a verdade. E nós vimos isso ao longo da história. Eu acho que, sabe, o período antes da Segunda Guerra Mundial foi muito marcante, mostrando como a propaganda e as mentiras conseguem se infiltrar e se espalhar rapidamente, como fogo em mato seco. E os fatos não importam, a verdade não importa. E vivemos em uma geração com, de um lado, progressistas extremos que se recusam a debater, a conversar, se recusam a reconhecer. E ao olhar para os fatos, para os dados, para as informações reais que estão chegando e baseiam todas as suas teorias apenas em uma coisa, nas emoções. E aí você tem a outra propaganda radical de direita, onde eles se baseiam muito em teorias da conspiração, ok? Em Então, qual é o mentiras papel de Israel completas. em desmascarar isso? Olha, eu acho que não é. Essa é a questão. Não é só o papel de Israel, porque isso não prejudica Israel tanto quanto prejudica os Estados Unidos, a França, a Inglaterra e a Espanha. Quero dizer, olha o que está acontecendo lá. Quero dizer, olha as taxas de criminalidade, as taxas de estupro, o fato de que a geração mais jovem, eles não têm nenhum orgulho nacional. E eu quero te perguntar, olhe para a situação da Espanha agora, com, você sabe, dezenas de milhares de imigrantes chegando, mulheres sendo estupradas, assaltos. Quero dizer, isso é um completo caos. Nós dois somos Existe no israelenses. Chamou. E, como israelense, eu Mas- sinto mas que estou você- vivendo em um país que se tornou o que o Ministério das Mas Relações você me Exteriores perguntou o que poderia ter podemos feito fazer de na diferente. Espanha. Enquanto eles perderam completamente o controle ao deixar que essas forças islamistas radicais ditassem seu modo de vida. Ok? E quando você lida de um lado com teorias da conspiração e do outro com emoção, sem se basear em fatos de forma alguma, isso cria um problema na própria sociedade deles. E vou te dizer uma coisa: isso que podemos chamar de Terceira Guerra Mundial, do islamismo radical contra a liberdade e a democracia, sabe, não é apenas um campo de batalha militar. O campo de batalha militar vai surgir, como surgiu no Oriente Médio, como está surgindo agora na África, certo? E vai chegar a outras partes também. Já está começando a se infiltrar. Mas há uma verdadeira batalha acontecendo, sabe, no parlamento, no lado econômico, no lado religioso, certo? E também nas redes sociais. E não é sobre Israel, é sobre a tradição e a fé deles. E
Quando a frente militar chegar mais tarde, depois que eles já tiverem construído mesquitas financiadas pela Irmandade Muçulmana ou pelo Irã, radicalizado a população local. Como se vê na Espanha, na Bélgica, na França, na Inglaterra e em outros países assim. Então, eles já se estabeleceram ali, depois de terem radicalizado através das redes sociais, colocaram uma narrativa muito específica e distorceram completamente a mente da geração mais jovem nesses países europeus. O que você acha que vai acontecer em seguida? Vai ser uma frente militar. E eu tenho uma pergunta para você. Você serviu nas Forças Armadas? Sim, eu servi. Por quê? Porque é obrigatório para todo israelense. Bem, vou te contar por que eu disse isso. São 3 anos. É obrigatório, mas não foi porque eu fui forçada a isso. Eu escolhi ser uma soldada de combate no meio disso. Militar por amor ao meu país, orgulho da minha herança e da minha história, para defender meu povo porque eu os amo, tá bom? Porque eu os valorizo e quero protegê-los. Eu entendo o que isso significa. E quando você for para a França, quando chegar o dia em que haverá uma frente militar, não apenas uma cultural, não apenas uma midiática, e eles precisarão se levantar e lutar pelo país deles, quem vai para a linha de frente, arriscar a vida para defender sua cultura, que lhes ensinaram a odiar, sua bandeira, que queimaram nas ruas, e sua história, que desprezam? Então, por mais que você veja isso como um problema de Israel, isso é, primeiro, um problema francês, um problema britânico, um problema espanhol. E estamos caminhando para isso. Vimos o que essas forças radicais fizeram no Oriente Médio. Vemos o que estão fazendo na África. Eles quase conseguiram fazer isso na América Latina também, porque o Hezbollah está lá. Eles estão na linha de frente militarmente. Certo. Então, Israel merece Não mesmo estou a nota dizendo máxima isso, em não, tudo? não me entenda mal. Eu não estou Mas estou dizendo perguntando, que qual é o papel de Israel? O que poderia ter feito diferente para ser mais no eu espaço quero. da mídia? Esfera? Porque existe o Então campo nós e depois fazemos e nós existe a fizemos. frente midiática. Entrei no Ministério das Relações Exteriores há 2 anos e fizemos muito, certo? E a primeira coisa foi parar de falar sobre emoção e sobre o que acreditamos ou sentimos, ou o que achamos que funcionaria nos Estados Unidos, ou funcionaria na Alemanha, ou funcionaria na Inglaterra. E fizemos uma pesquisa para basear tudo primeiro em fatos. E isso custou bastante dinheiro, certo? E para fazer isso em diferentes países assim. E com os resultados que obtivemos, montamos um plano adequado. E pode não agradar a certas pessoas, mas com base em fatos, foi muito eficaz. Por exemplo, nós investimos em ferramentas de IA e ferramentas tecnológicas para identificar quando há um caso específico sobre Israel. Assim, podemos responder imediatamente e não esperar 6, 7, 8 horas até recebermos um relatório da embaixada ou de alguém que nos informou. Mas recebemos um alerta imediatamente em um programa de IA. Qual é a mensagem, se é positiva ou negativa, e lidar com isso imediatamente. Mas você não pode ignorar, sabe, alguns dos problemas mais profundos. Certo. E quando estamos conversando, estamos falando sobre coisas difíceis. Quando chegamos e dizemos, vou te dar um exemplo. Certo. Houve um relatório falso sobre Israel bombardeando um ponto de distribuição de ajuda humanitária. Certo. Então, quando você recebe esse relatório e ele é sinalizado imediatamente, você começa a ligar para o lugar que mencionaram. Então, você vai e tenta verificar em Khan Yunis. Você liga para os militares. Eles começam a ligar, sabe, para o porta-voz. E eles vão e começam a ligar para o comandante. Leva tempo, verificam isso é claro. E dizem, a gente não tinha nada aqui. Então você diz, ok, só por precaução, vamos começar a verificar os outros bairros ao redor. Então você começa a ligar e checar tudo isso de novo. E você quer ter certeza de que os fatos estão corretos. E eles dizem, não, de onde veio esse relatório? Talvez seja no norte. Então, quando você começa a checar no norte e quer esgotar todas as opções para ter certeza de que, quando você entrar na internet e disser isso é fake news, isso é mentira, aqui está. Eles não podem desmentir ou simplesmente postar uma foto ou algo dizendo que isso realmente aconteceu. E ainda mais, infelizmente, só de olhar para meus colegas em outros veículos internacionais, simplesmente ficou mais fácil para eles adotarem a narrativa do Hamas do que a narrativa de Israel. Mas precisamos mudar de não assunto. se engane, Por quê? não é por acaso, isso é intencional. Não, É por isso que eu disse mídia iludida e mal orientada. Mas eu não Sim. quero dizer isso. Desviar para eventos mais atuais.
Por exemplo, ontem Israel realizou um ataque muito incomum na Síria, a 70 quilómetros de sua fronteira com a Turquia. Agora, os Estados Unidos... O embaixador dos Estados Unidos na Turquia, Tom Barrack, disse que isso quase levou a um confronto direto, um confronto militar entre Israel e a Turquia. Você acha que esse ataque foi necessário? E eu vou acrescentar a isso. Existe essa noção além da esfera da propaganda. Essa crítica contra Israel por parte dos governos, não dos campi universitários, de que Israel se tornou um valentão, com o dedo no gatilho. Que após 7 de outubro, adotando uma doutrina de segurança compreensível que deve fazer valer suas linhas vermelhas, simplesmente foi longe demais. Nenhum desses países teve que enfrentar situações reais de ameaça à vida bem nas suas fronteiras. Então, eles não entendem isso. E sabe de uma coisa? O mundo gosta de judeus mortos. Eles sentem simpatia por nós quando judeus morrem. Mas quando somos judeus capazes, quando somos judeus que conseguem se defender sozinhos, eles não gostam disso. Eles preferem muito mais judeus mortos. Mas sob ataque especificamente. Me desculpe, eu não vou deixar meus filhos ou meu povo morrerem pelas simpatias dos países europeus ou de outros tipos de países. E deixa eu te dizer, a Síria, e pode anotar o que eu estou dizendo, em, no máximo, 10 anos, vai ser uma ameaça séria para Israel, uma ameaça existencial. O que está acontecendo lá agora são exércitos. E se você acha que o Hamas é um dos grupos mais brutais, mais vis, organizações terroristas mais repugnantes por causa das ações que cometeram. Isso não chega nem perto da Jabhat al-Nusra e do Daesh, tá bom? Que foram soltos da prisão e agora estão servindo nas forças policiais e nas forças armadas de al-Jolani. Então, não se enganem, isso vai se tornar uma das maiores ameaças para Israel. Agora. Israel tem muitas ameaças para gerenciar, muitas? Mas a minha pergunta é: essa postura militar de atacar toda a ameaça que aparece, isso é algo sustentável? Porque isso colocou Israel em uma guerra de 3 anos, a mais longa de sua história, e realmente não há um fim à vista. Mas então, essa é a nova realidade para os israelenses: viver pela espada e sem alternativa? Uma das maiores lições aprendidas com o 7 de outubro, e os militares disseram isso de forma muito, muito clara. Vou tentar traduzir para o inglês. Nunca traduzi. É que Israel nunca deve gerenciar o conflito. Mas lahria para, como se diz, lahria, para desestabilizar, desmantelar seu inimigo. Tá bom? Porque sempre que você tenta controlar isso, cresce a proporções que ameaçam a vida e se tornam uma ameaça existencial. E quando você lida com esses problemas, quando eles começam, tá bom? Então você consegue evitar uma tragédia e uma guerra muito maiores que viriam depois. E nós sabemos o que é lidar com forças islamistas radicais. Existe um status quo na Síria. Eles querem quebrar isso. Nós temos que garantir que eles entendam o que significa quebrar o status quo. Israel não vai erradicar o islamismo radical na próxima década. Então isso significa que na próxima década, Israel vai estar em uma guerra ativa em múltiplas frentes? Nós precisamos continuar fazendo tudo ao nosso alcance para defender nosso país e nossos filhos do islamismo radical. Isso está bem nas nossas fronteiras. É o que qualquer país teria feito. E quero dizer, todos esses hipócritas estavam dizendo, sim, vamos deixar o Daesh entrar nas nossas fronteiras para ficar bem nas nossas fronteiras e talvez trazer alguns soldados turcos com algum equipamento para ficarem bem nas nossas fronteiras. E eu quero ver a Espanha. Sabe, quando o Irã criar um grupo terrorista, com armas que representam uma ameaça existencial bem nas suas fronteiras. Quero dizer, por favor. E então, quando Trump diz: você precisa parar seus ataques em Gaza, você precisa parar seus ataques na Síria, e você só precisa direcionar seus ataques para o Líbano. Tudo ao nosso alcance para garantir que não haja nenhuma ameaça existencial para nossos filhos e para o nosso país. Israel sempre estenderá sua mão em paz, sempre.
Mas eles não fazem isso. Mesmo que isso signifique dizer não Nós ao temos Trump. uma oportunidade em Gaza. Dissemos a eles: desarmem-se, desarmem-se. É isso, desarmem-se. Bem, o Conselho da Paz trouxe um e o Qual primeiro-ministro Netanyahu disse não. É isso. Você acha que policiais que eram terroristas do Hamas terem armas, em vez de militantes do Hamas terem armas, significa desarmar? Por favor, não faça essas piadas comigo, porque isso não é engraçado. Essas são pessoas reais que perderam suas vidas no dia 7 de outubro. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para evitar que algo assim aconteça novamente. Isso também vale para o Líbano. Queremos paz com o Líbano. Estamos construindo um caminho para a paz com o Líbano. Mas uma organização terrorista islamista radical iraniana como o Hezbollah precisa ser desarmada. Porque, caso contrário, só vamos criar uma ilusão de tranquilidade e estabilidade, até que eles fiquem fortes o suficiente de novo, como da última vez, para atacar Israel. E não podemos chegar a esse ponto novamente. Eu nunca vou deixar isso acontecer de novo. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, tudo, para evitar isso, porque minhas filhas não vão reviver o 7 de outubro. Está muito claro. Vamos passar para a última parte do programa, o segmento de perguntas rápidas. Vou-te mostrar 3 fotos e brevemente, por tudo favor, me bem. diga a primeira coisa. Que vier à mente, então aqui está a primeira foto. Este é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Uau, olha, ele é um líder forte e verdadeiro. Tudo bem. E houve muitas dificuldades. E eu também fiquei decepcionada com certas coisas que aconteceram. Acho que, nas últimas semanas, minha maior decepção foi o projeto de lei de isenção. E eu tenho gritado, avisado e lutado contra o projeto de lei de isenção, alertando eles sobre o que isso realmente vai causar. E sabe de uma coisa? 2 semanas atrás, ele se manifestou e disse com muita clareza na voz dele: foi um erro. Ok, então. Sabe, com tudo isso, sabe, também com um pouco de decepção, sabe? Eu acho bom que exista um líder que seja capaz de mudar de ideia e admitir seu erro também. Tudo bem, vamos passar para a próxima imagem. Este é o líder do partido RAM, Mansour Abbas. Ele era, eu acho, muito à frente do seu tempo. O sonho ou essa fantasia de que eles poderiam manter o conflito israelense-palestino como está e se concentrar em reconstruir e fortalecer a comunidade árabe era uma fantasia falsa. E, infelizmente, quando esse experimento fracassou, ficou muito óbvio que isso não vai acontecer de novo por muitos, muitos anos. Sim ou não? Existe espaço para Ré na próxima coalizão? Com certeza não. Tudo bem. E a última foto. Este é a sua posse no Knesset. Pouco mais Uau, de nossa. 11 anos atrás. Vai fazer 11 anos em setembro. Nossa. Que jornada. Quero dizer. Nossa, Se você tivesse uma frase para dizer para essa jovem ali, o que você diria para ela? Sim, eu acho que quando eu estava lá, 11 anos atrás, havia tanta visão e tanta inspiração para vir e fazer isso. E eu diria para ela: continue seguindo o seu coração. E sabendo que hoje você está trazendo algo completamente diferente para o Knesset. Você coloca seu coração à mostra e segue o que acredita. Não importa o que digam, não importa o que ofereçam. E eu só queria dar força para ela, porque você vive cercada de tantas dúvidas. E cada decisão que você toma, sabe, você tem dúvidas. Será que é a decisão certa? E eu sempre escolhi minhas decisões por uma coisa: o que é certo para o meu país? O que é certo para o meu povo? E eu só daria a ela mais convicção e mais força nessas decisões que ela tomou, porque é tão difícil e tão preocupante, sabe? Será que você está tomando a decisão certa? Mas hoje, olhando para trás, sim, recebendo o Liberty Awards.
sobre liberdade, liberdade econômica e, você sabe, liberdade civil, uma vez após a outra, mantendo minha ideologia com os valores que eu trouxe comigo. Até hoje, enfrentando de frente algumas das pessoas mais poderosas da política, sem nenhum tipo de medo, mas, você sabe, apenas indo em frente. Eu diria que estou muito orgulhosa. Sabe, Bem, infelizmente não temos essa opção de viajar no tempo. Mas quero agradecer pelo seu tempo, Sharon Haskell. Ainda tem muita coisa que a gente não conseguiu detalhar, mas agradeço pelo seu tempo e pela sua visão. Junte-se a nós Muito novamente, obrigada. novamente aqui na próxima semana no On The Record. Você pode encontrar o episódio de hoje e todos os programas anteriores no YouTube e no Spotify. Obrigado por assistir.